Meus caros irmãos, minhas caras irmãs em Cristo, vamos aqui dando continuidade ao estudo desta belíssima obra que é o Livro dos Médiuns, continuando o estudo do capítulo 3, em que Allan Kardec trata do método de ensino espírita. Segundo ele, a maneira a qual os espíritas devem proceder ao buscar ensinar aqueles que têm sincero interesse e desejo de conhecer a doutrina espírita. Vimos nos vídeos anteriores Allan Kardec demonstrando como lidar com os materialistas, com os positivistas, que tinham de verdade intenção em conhecer a doutrina espírita, sem certas ideias pré-concebidas ou que seriam irrenunciáveis àquilo que já conheciam. Hoje nós vamos tratar especificamente do item 28, que é um item interessantíssimo. Aqui, Allan Kardec já vai tratar dos espíritas, os tipos de espíritas, aqueles que já se convenceram a partir de um estudo direto. Então, Allan Kardec vai enumerar 4 tipos de espíritas. Vamos observar quais são esses tipos que Allan Kardec nos traz. E o mais interessante, um exercício pessoal. Procure se identificar em que tipo de espírita você se identificaria, segundo os traços aqui trazidos por Allan Kardec. Vamos lá. O primeiro seria aqueles que Allan Kardec chama de espíritas experimentadores. E assim ele os define. São os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Então, os espíritas experimentadores são aqueles que creem nas manifestações mediúnicas, mas eles se restringem a observar tais manifestações. É o único móvel de interesse para eles junto ao espiritismo. Veja que aqui Allan Kardec não condena nem enaltece, apenas traz uma característica de alguns daqueles que se convenceram pelo espiritismo, pelo estudo da doutrina espírita. Mas, obviamente, a doutrina espírita transcende a ciência experimental, que o é de fato. Este é o primeiro ponto. E aqui nós devemos ficar atentos, porque Allan Kardec falava a um público erudito da Europa de meados do século XIX, um grupo de pessoas que tinha uma influência do positivismo, do iluminismo. Então, obviamente, Kardec precisava aqui também enaltecer esses valores, que cabem também até hoje, mas que nós não devemos nos circunscrever a tão somente observar os fenômenos. Na verdade, o que ele está mostrando aqui, que antes de observar os fenômenos, deveríamos estudar e conhecer os princípios que regem tais fenômenos, ou seja, a mediunidade, a comunicação entre os vivos e os mortos. O segundo tipo de espírito que Allan Kardec vai nos trazer, ele dá o termo, o nome de espíritas imperfeitos. Vejamos quais são as características desse tipo de espírita. São os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Então, os espíritas imperfeitos são aqueles que já transcenderam a simples observação do fenômeno mediúnico, da fenomenologia espírita. Compreendem que para além do fenômeno existe uma doutrina moral, já adentram ao campo filosófico dos questionamentos e do efeito que a observação dos fenômenos traz. Ou seja, essa doutrina moral, que é o espiritismo, mas se limitam a achar uma máxima bonita. Que maravilha o ensinamento dos espíritas! Estes espíritos realmente nos trazem tantas informações: amar, perdoar, fora da caridade não há salvação. Ou seja,
indivíduos que se limitavam a achar bonito, mas não alteravam seus caracteres, não alteravam seus hábitos. E aí é que fica a limitação desse perfil de espírita, que cá entre nós, a maioria de nós espíritas ainda se encaixa mais ou menos nessa categoria. Porque se nós em verdade já vivêssemos tudo aquilo que os preceitos cristãos e que os preceitos espíritas nos traz, já não estaríamos sequer reencarnados na Terra, não é verdade? O que é importante é analisarmos qual dificuldade nós temos em vivenciar essa doutrina cristã, relembrada pelos Espíritos. Quais as nossas más inclinações que precisam ser combatidas no conceito de lutar o bom combate. Então aqui trouxemos neste primeiro vídeo dois dos tipos de espíritas. No próximo vídeo traremos os outros 2 tipos de espíritas enunciados por Allan Kardec. Até o próximo vídeo, meus irmãos.